Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Science Nutrition, tá certo? E hoje eu vou falar para vocês um tema muito interessante, um tema muito legal, que é o seguinte: carboidrato à noite ele engorda? Pessoal, será que tem algo místico que à noite o carboidrato ele engorde, alguma transformação química, bioquímica? A gente vai ver isso hoje nessa aula, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: aqui a gente tem duas colunas, uma coluna na esquerda e uma coluna na direita. A da esquerda ela representa o gasto energético total de um indivíduo, tá certo? Enquanto a da direita ela representa o consumo calórico. Né? Só que a gente sabe, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o gasto energético total, aquilo que o indivíduo gasta diariamente no dia, ele é composto por diversas coisas. E a primeira coisa é a TMB, que é a taxa de metabolismo basal. Ela é o que mais contribui para o gasto energético diário da pessoa. Né? Então você, para se manter vivo, coração batendo, processos bioquímicos, cérebro funcionando, intestino, os rins, fígado, todos esses processos eles consomem energia, consomem ATP, né? Então você gasta energia só para se manter vivo e isso é uma grande contribuição que a gente tem no nosso gasto energético, né? Uma boa parte vem pela taxa de metabolismo basal. Enquanto a gente tem também o ETA, que seria o efeito térmico dos alimentos. Então, para a digestão de alguns alimentos, como por exemplo a proteína, certo? Ela, por exemplo, a que mais gasta energia durante o processo de digestão. A gente também tem o carboidrato como segundo lugar, mas ele também gasta calorias para ser digerido e a gordura por último, o que menos contribui. Então, esse efeito térmico dos alimentos, pessoal, quando nós vamos fazer um cálculo de equação metabólica, né, preditiva no caso, para a gente ver quanto que o indivíduo ele gasta de energia total. No fator atividade, esse gasto do alimento, né, esse efeito térmico dele, ele é considerado. Então, por isso que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu devo considerar esse 10%, 15%, 5%, né? 10% da proteína mais ou menos, 5% ali do carbo. Eu devo considerar todo esse valor a mais pelo efeito térmico? Não. Quando você já faz essa equação e você já coloca ali o gasto energético, na verdade um fator atividade, né? Você já tem incluído aqui esse ETA, certo? E você tem o GAF, que é basicamente o gasto da atividade física. E esse gasto da atividade física ele é composto pelo NEAT e pelo GAF, né? O NEAT, pessoal, é basicamente tudo aquilo que você faz de atividade diária que você gasta energia para fazer. Então, por exemplo, você vai na padaria. Você vai lá na padaria não porque você quer andar, mas porque você quer comprar alguma coisa que vende por lá. Tá? Levar o cachorro para passear, fazer suas coisas do dia a dia, arrumar a casa, brincar. Isso tudo entra no NEAT. Tá? Que isso gera um gasto calórico, mas que não é um exercício físico, é uma atividade física, né? Enquanto o gasto do exercício físico é aquele exercício que você planeja fazer. Então, musculação, natação, lutas, né? Exercícios como futebol, por aí vai. É o gasto do exercício físico. Você juntando tanto as atividades do seu dia mais o gasto do exercício físico, você tem o gasto da atividade física. E tudo isso compõe esse gasto energético total que a gente está vendo aqui, nesse caso aqui do indivíduo representado por um boneco correndo. Né? E quando você tem o seu gasto do dia, você também tem que ter o seu consumo. Né? Você vai consumir calorias, vai consumir comida proveniente da tua dieta. Né? E você tem um consumo aqui, tá vendo? O consumo energético. Né? O consumo das calorias é maior do que o gasto das suas calorias. Então essa diferença do gasto para o consumo te coloca num quadro de superávit calórico, pessoal. É um excedente calórico. E quando você olha o exemplo aqui de baixo, é o contrário. Você tem um déficit calórico. O déficit é a falta calórico de calorias. Então, quando você para observar, aqui o consumo ele foi menor do que o gasto. A gente gastou muito mais calorias do que a gente consumiu. Então, qual que é a grande questão, pessoal? Por que o carboidrato à noite
tem essa visão de que ele engorda. Porque na verdade a pessoa ela extrapola a caloria, né? E você consegue extrapolar as calorias da sua dieta não necessariamente à noite. Você consegue simplesmente em uma única refeição extrapolar a quantidade calórica do dia inteiro, né? Como que você faz isso? Simplesmente você pode acordar, por exemplo, não consumir um café da manhã e você vai, por exemplo, a pessoa vai para um rodízio, né? A pessoa consegue extrapolar muitas calorias. Vamos supor que ela for um rodízio, sei lá, por volta de meio-dia. Extrapolou as calorias diárias, ela vai ganhar peso, porque ela ficou nesse caso aqui, ó, de superávit. Ela consumiu mais do que ela gastou no dia dela, independente do horário aqui, ó, pessoal. Independente se essa pessoa ela consumiu mais calorias na parte da manhã ou na parte da noite, se ela extrapolou de manhã, ela vai ganhar gordura. E não só pelo carboidrato da dieta, mas também pela gordura. A gordura ela é um macronutriente que é muito calórico, né? 1 grama corresponde a 9 calorias. Então qual que é a grande questão? A grande questão é, se você extrapolar suas calorias, você vai ganhar peso. Isso daí, pessoal, é termodinâmica, tá certo? Não tem como você estar comendo mais calorias e não ganhar peso. Você vai ganhar peso. A grande questão que as pessoas não conseguiram compreender ainda é que o horário é só um horário. Então você pode extrapolar essas calorias na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite. O carboidrato ele vai ter o mesmo valor energético. Então se você pegar lá 100 gramas de arroz, vai ter aproximadamente 28 gramas de gordura. Perdão, 28 gramas de carboidrato. Tá? Essas 28 gramas de carboidrato, elas vão ser as mesmas 28 gramas se você consome meio-dia ou se você consome 8 horas da noite. Entendeu? O que é o erro é o excedente calórico. Então, se você pega, vamos supor que você ficou o dia inteiro sem comer nada, né? E você vai fazer sua primeira refeição às 18 horas. E você consome um total calórico, pessoal, onde você fica nesse segundo quadro aqui, você ficou em déficit. Mesmo que você tenha extrapolado, comeu só carboidrato, vamos supor. Você pode ter comido 100% do dia inteiro. Você deveria comer de proteína e gordura, você come de carboidrato só aqui. Você, estando em déficit, você vai perder gordura. Então o carboidrato ele não é o responsável pelo ganho de peso, pessoal. E sim o superávit calórico. Mas você também pode ter superávit calórico provindo da gordura e que é muito mais fácil, né, de você conseguir um superávit calórico errando a mão na gordura do que propriamente no carboidrato. Então a grande questão, pessoal, é isso daqui. É o equilíbrio. É o equilíbrio, é o balanço calórico. É a diferença entre as calorias que você come e as calorias que você gasta. Se você consome a mesma coisa que você gasta, que não tem esse exemplo aqui, né? Mas seria o quê? Igual, né? Esse vermelho aqui seria igual ao verde, seria a manutenção. Então, a grande questão, pessoal, o carboidrato ele não engorda à noite, entendeu? Você pode fazer o seu dia inteiro estando em déficit, você vai perder gordura, entendeu? Talvez não seja mais interessante a concentração maior de carboidratos no período da noite, pela questão de à noite você ter uma maior resistência periférica à insulina, tá certo? À noite nós somos menos sensíveis à ação da insulina, né? E consequentemente, para a crononutrição seja mais interessante a gente colocar mais as calorias na parte da manhã, né? Concentrar mais as calorias no período da manhã. Mas você pode também, se você não conseguir concentrar à noite, estando em déficit calórico, você vai ter a perda de gordura, tá, pessoal? Então, o resumo é, você consegue sim extrapolar o consumo de carboidratos à noite, gerando um quadro de superávit e ganhar gordura, mas não por conta do carboidrato à noite, e sim porque você exagerou nas calorias, né? Então você pode sim fazer esse exagero no período da noite ou no período da manhã e ganhar gordura pelo superávit calórico, mas a partir do momento que esse indivíduo ele ficou num estado de déficit calórico, mesmo concentrando mais calorias na parte da noite, isso ainda é a termodinâmica. Você vai perder
gordura, tá certo? Porque você gastou mais do que você comeu, né? Então você pode tanto gastar mais do que consome para ficar em déficit, quanto você pode comer menos do que você gasta, né, para ficar em déficit calórico. Mas logicamente o primeiro exemplo vai ser muito melhor, até porque você está gastando mais, então você tem mais flexibilidade pela dieta. Você pode comer mais e manter o mesmo déficit calórico e, consequentemente, ter melhores resultados, porque você vai ter mais saciedade, você vai consumir mais alimento, mais gramatura de comida, tá certo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu acho que eu consegui esclarecer algumas dúvidas aqui em relação ao consumo de carboidratos na parte da noite, se ele realmente favorece o ganho de gordura ou não, né? Novamente, a questão do equilíbrio calórico, tem que observar isso. Se estiver extrapolando, vai ganhar gordura, mas também não é só porque está de noite que isso vai acontecer. Isso pode acontecer em qualquer outro horário, esse acúmulo de gordura, essa lipogênese, essa geração de gordura. Tá certo, pessoal? Se você gostou desse vídeo, comenta aí sua dúvida, se você tiver alguma, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.